Grande abraço para você, ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Bom Dia Esportes. Destacando a liderança isolada e disparada do Flamengo. Vem aí mais uma rodada do Brasileirão antes da Copa. E na seleção brasileira, notícias importantes na voz do médico Rodrigo Lasmar. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, venha conosco. Hoje, sexta-feira, sempre um dia muito especial, né? Sexta-feira, a galera já se lembra, já se prepara para um bom happy hour com os amigos, aquela coisa toda, mas tem muita informação e nós vamos destacar tudo a partir de agora para você que é apaixonado por esportes. Já está no ar a nossa programação especial sobre Copa do Mundo. Dê uma acessada através do www.radiofutebolclube.com.br, acompanhe, tá bem legal a apresentação das seleções e tem também uma novidade, hein? O Momento Russo com o Clube Eslavo. Você clica ali, você vai aprender algumas frases básicas, né, do russo, bom dia, boa tarde, boa noite, né, com as professoras do Clube Eslavo, que está conosco nesta cobertura da Copa do Mundo 2018. E quem está conosco também é ele, Fábio Salgueiro. Bom dia, Fabinho, tudo bem? Fala, Carlos Lima, bom dia, um abraço a você, um amigo apaixonado por esportes. Estamos aí, né? Momento de rubro-negro na liderança, Copa do Mundo chegando, seleção domingo, que sexta-feira maravilhosa pra gente falar do futebol, hein? Beleza, eu vou refazer o contato com o Salgueiro, não tá muito legal, então eu vou refazer o contato com o nosso comentarista, né, para ele poder analisar com tranquilidade os fatos do dia, projetar também mais uma rodada aí do fim de semana do Brasileirão, porque tem muita coisa legal acontecendo, uma super cobertura da Rádio Futebol Clube. Amanhã você vai acompanhar Atlético Paranaense e São Paulo, amanhã, 4 da tarde, bola rolando. Domingo pela manhã, 11 da manhã, Brasil e Áustria. E domingo às 4 da tarde, Ceará e Palmeiras, o Verdão também em franca evolução no campeonato. Deixa eu ver se está melhor agora. Dá bom dia de novo, Salgueiro, vamos lá. Vamos começar. Bom dia, Carlos Lima. Opa! Um abraço a você, amigo apaixonado por esportes. Tá melhor agora? Tá melhor. Faz igual aquele cara. Conta e manda de novo. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Agora tá Vamos melhor, lá. Salgueiro. Bom, e é claro, né? A gente vai começar falando do jogaço de ontem, lá no Mané Garrincha, em Brasília. Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense. O clássico mais charmoso do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Um grande público no estádio Mané Garrincha. O Fluminense tinha uma dívida, né, com um grupo de empresários, dentre eles o Rony, que foi jogador de futebol. O Fluminense havia prometido ali realizar 6 jogos fora do Rio de Janeiro, né, e havia realizado 4. Né? Então, o que aconteceu? Faltavam 2. Então, um foi ontem, né? E tinha uma grande galera, mas evidentemente se o jogo fosse no Maracanã, né, o charme seria, vamos usar um pleonasmo, seria um charme mais charmoso ainda. De qualquer maneira, foi um grande jogo. E olha, o Salgueiro, o Barbieri, rapaz, eu tô achando que ele é o novo Carille, no que diz respeito à revelação. Não estou falando sobre característica de montar time, né? Cada um tem a sua. Mas assim, ele como revelação, como aquele técnico que era interino e começa a fazer sucesso, ele está me lembrando um pouco o Carille do ano passado. O público ontem no Mané Garrincha, 59 mil, praticamente 60 mil, né? 59.987 pagantes para uma renda de 3.177.000 reais. Realmente um grande público, uma grande galera. E o que o Barbieri fez ontem? Ele não tinha o Diego, né? Aí ele colocou o Marlos Moreno, aberto pela direita,
O Vinícius Júnior já tradicionalmente joga aberto pela esquerda, puxou o Everton Ribeiro ali mais para o meio para armar a jogada, né? Teve a volta do Cuejar. E o Flamengo, nos primeiros 15 minutos, o Fluminense não viu a bola, né, Salgueiro? Foi um bombardeio, né? Aí depois, no segundo tempo, o Fluminense já perdendo por 1-0, um pênalti que existiu e que mais uma vez o Henrique Dourado fez, né? Aliás, ele tirou um peso das costas, fazia 9 rodadas que ele não marcava um gol. Aí no segundo tempo, o Abel abriu mão do 3-5-2, colocou o Matheus Alessandro, colocou o menino Pablo, só que ele acabou se machucando, infelizmente, né? Ele seria uma das opções ofensivas, né, para tentar empatar o jogo, mas logo que entrou o Pablo Diego, com 5 minutos ele se machucou num lance isolado, aí o Abelão teve que mudar de novo, né, colocar o Robinho, que não tem a mesma característica do Pablo. E quando o Fluminense tentava apertar, o Flamengo no contra-ataque fez o segundo. Mas assim, eu gostei muito de novo do Barbieri, viu, Salgueiro? Ô Lima, o Barbieri, sem dúvida nenhuma, ele pode trilhar um caminho muito importante, muito vitorioso para ele nesse início de carreira, porque eu já cantei essa bola há algum tempo, eu estou de olho no Barbieri. É um menino novo ainda, ele tem que ser lapidado melhor na beirada do campo, mas ele mostra uma coisa que é muito legal e que eu valorizo demais. Postura ofensiva. Muitas vezes ele já armou o Flamengo só com o Cuejar, primeiro volante, mostrando realmente que ele não tem apego ao cargo, ele tem apego às suas convicções, e isso a gente tem que ressaltar sem dúvida nenhuma. Ele pega um Flamengo, ele pega como o interino do Flamengo, assim mesmo ele arma o time para frente, ele corre riscos e ele agrada os jogadores dessa forma também. Então, sinceramente, é um cara que tem grande futuro e está mostrando isso, está conseguindo resultados. E a gente precisa de cara assim, viu, Lima? Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E o Abelão, coitado no bom sentido, né? Mas ele tá fazendo o que pode com um time que tem as suas claras limitações, né? E mesmo assim fez um jogo honesto, vamos dizer assim, o Fluminense dentro do que ele poderia fazer, né? E quando o Fluminense rondava mais a área do Flamengo, o Diego Alves, se bem que o goleiro do Fluminense, o Júlio César, no primeiro tempo evitou um placar maior do Flamengo. Aí no segundo, quando o Fluminense pressionou mais, apareceu também o Diego Alves. E quando a gente tinha a sensação de que o Fluminense poderia empatar o jogo, aconteceu isso aqui, ó. Aí a galera tirou uma onda. Everton Ribeiro tabelou com o Paquetá, entrou na área, pintou o segundo gol, vai fazer, driblou o goleiro, Viseu bateu, é gol! Felipe Viseu mexe no placar e praticamente consolida a vitória do líder em Brasília. Olha o Everton Ribeiro aí, grande jogada pela direita, fez 1-2 com o Paquetá, recebeu de volta, cruzou dentro da pequena área, aí falou para o Viseu: faça, Viseu. Viseu, ele com muita tranquilidade tirou do goleiro e só empurrou pro fundo do gol do Fluminense. 33 do segundo tempo, ele de novo, hein? Felipe Viseu, Flamengo 2, Fluminense 0. E é o seguinte, com todo o respeito, Salgueiro, ao glorioso ceifador, que ontem, mais uma vez, bateu um pênalti com muita categoria e tal, né? Mas não dá, cara. O Viseu tem que ser titular desse time, pelo menos por... Ele vai sair, né? Infelizmente. Mas nesses 2 jogos que faltam aí, pelo menos, do Flamengo, o cara tá pedindo passagem. Ele entrou contra o Corinthians, fez gol, entrou ontem, fez gol. E a tranquilidade, a frieza dele. Dentro da pequena área, talvez se ele batesse de primeira, o goleiro defendesse. Aí ele dominou, né, deu um tapinho, o goleiro caiu desesperado, assim, ele só cutucou pra rede. O moleque tá pedindo passagem, hein, Salgueiro? Tem uma molecada pedindo passagem há algum tempo no futebol brasileiro, né? E sem dúvida nenhuma a gente tem que apoiar isso, a gente tem que realmente dar moral para esses jogadores, por mais que o Viseu não continue, não siga no Flamengo,
ele tem realmente que jogar. O Henrique Dourado, ele vira atração porque todo mundo paga e faz bolão para ver quando ele vai perder um pênalti na vida, né? Impressionante, ele tem os méritos também por marcar sempre de pênalti. Agora o Felipe Vizeu é muito mais bola, né? Ele é muito mais área, ele é muito mais jogador, é muito mais talento. E é gostoso vê-lo jogar. Ele já foi decisivo contra o Corinthians no final de semana, voltou a ser decisivo ontem no Fla-Flu. E um cara que brilha em 2 jogos dessa importância, desse patamar, né, Lima? O Fla-Flu e um Corinthians e Flamengo no Maracanã, esse moleque é especial, não tem jeito, né? E o Flamengo é impressionante, a gente fica avaliando, né, Lima, como o Flamengo tem bons jogadores, né? Pra você ter uma ideia, só de bate-pronto, assim, a gente cita o Vinícius Júnior, a gente cita o Felipe Vizeu que tá jogando, e a gente cita o Paquetá. Tá bom pra você ou quer mais? O Paquetá, inclusive, ontem foi eleito pelo Zé Boquinho o melhor em campo. E foi mesmo. O Paquetá, ele é incrível, ele parece onipresente, rapaz. O Flamengo tá no ataque, o Paquetá tá ali. Tanto que ele participou dos 2 gols, que no primeiro veio um cruzamento da esquerda, ele desvia de cabeça e a bola cai para o Marlos Moreno. Quando o Marlos Moreno vai engatilhar para fazer o gol, ele é derrubado, pênalti, e aí o ceifador marcou. No segundo, ele tabela com Everton Ribeiro, o Everton Cruz e o Vizeu faz o gol. Fora isso, ele cortou um sem número de cruzamentos do Fluminense na área do Flamengo. Ele cortou mais bolas ontem do que a dupla de zaga do Flamengo. Foi um negócio impressionante o que joga o Paquetá. E com certeza, né, com dor no coração eu falo isso, dificilmente ele vai ficar também. Eu duvido que, né, nessa janela agora aí de Copa do Mundo, de meio de ano, não vem alguém para tirar o Paquetá do Flamengo, né? O que é uma coisa muito triste para o futebol brasileiro. Claro que para ele, profissionalmente, é bom ir para a Europa, o Flamengo vai encher os cofres, isso aí a gente não discute. Agora, para quem gosta de ver futebol, tá legal ver o Flamengo jogar. O Flamengo não é uma super máquina, não é isso. Mas o Flamengo tem alguns momentos, né, de toque de bola, de enfiada com esses meninos que realmente chamam a atenção. E chamam tanto a atenção, meu caro Salgueiro e amigo apaixonado por esportes, que ontem já deu mimimi em Brasília, porque em alguns momentos o próprio Paquetá, o Vinícius começaram a fazer graça, né? Rolinho pra lá, rolinho pra cá, e passa o pé e não sei o quê, e o Abelão não gostou, né? O Abelão reconheceu, falou: a vitória do Flamengo foi justa, eu posicionei o meu time do jeito que dava para posicionar, o que eu tinha que fazer eu fiz, mas a gente tem que reconhecer que o Flamengo foi melhor, ponto. Mas teve uma coisa que o Abelão não gostou. Houve um certo exagero em algumas jogadas, de subestimar. Eu acho que por aí não é legal. Eu mesmo no primeiro tempo, eu virei, estava 1-0, eu falei pro Barbieri, chama atenção, porque daqui a pouco o cara que está perdendo lá está com sangue quente, o sangue quente não é de quem está ganhando. Aí tu faz a primeira gracinha, tu faz a segunda, daqui a pouco vem um cara, te bota em cima, te quebra a perna, por uma coisa que não tem necessidade. Lá atrás, lá em Cuiabá, nós ganhamos de 4, nem em momento nenhum nós fizemos gracinha e ficamos com essa frescurinha. Tá vendo? O Abel não gostou. E em alguns momentos ele tinha razão. Eu chamei a atenção, durante a transmissão, teve uma jogada do Paquetá que ele fez uma graça desnecessária, né? O jogo ainda com, acho que 35 do primeiro tempo, já estava 1-0 para o Flamengo, porque existe aquela jogada bonita que o cara faz e vai em direção ao gol. O próprio Paquetá teve um lance que ele deu um lençol no jogador do Fluminense e de fora da área chutou pro gol. Beleza, aí tudo bem. Mas teve uma jogada de lateral ali que não ia acontecer nada junto à linha lateral e ele ficou, sabe, passando o pé em cima da bola, como se fosse um jogador de futsal, tal, provocando o jogador do Fluminense. E acho que foi aí que a coisa pegou e o Abelão resolveu reclamar. E o Barbieri também falou sobre isso na coletiva, inclusive sobre o fato do Abel ter chamado a atenção dele para esse detalhe dos jogadores do Flamengo. Eu acho que talvez em algum outro momento talvez tenha existido algum tipo de exagero, a gente conversou sobre isso no vestiário, mas acho que a gente tem que ter cuidado também. O Vinícius Júnior faz esse jogo alegre, esse jogo extrovertido, não é de hoje, foi sempre assim, né? E eu acho que nós do futebol precisamos tomar cuidado, porque se a gente for por esse caminho, a gente tem que pegar os vídeos lá atrás do Garrincha e jogar fora, porque ele também balançava em frente ao adversário, acho que faz parte do drible dele, lógico, sem os exageros, com respeito, acho que é a maneira dele de jogar, que é alegre, do Paquetá também.
são garotos ainda, a gente tem que entender isso, e conversamos nesse sentido de respeitar o adversário, que a gente demonstraria mais respeito indo para cima e buscando fazer mais gols. Acho que foi isso que a gente fez no segundo tempo. O que você acha dessa história toda aí, Salgueiro? É aí que o Barbieri ele dá uma tropeçada, né? Seria muito mais legal se ele não fizesse essa comparação, e não estou falando de comparar com o Garrincha, não tem nada a ver. O problema é o seguinte, o choro, entre aspas, do Abel não é choro, ele se colocou de uma forma perfeita, como ele sempre faz. Quando o Fluminense meteu 4, não ficou com esses toquezinhos de bola. Isso é muito da juventude. O Barbieri deveria chegar na coletiva e falar, olha, realmente houve um excesso e eu vou conversar com meus jogadores para que não se repita. Eu particularmente acho o seguinte, ao invés de toquinho de lado, de segurar a bola, por que não tentou fazer o terceiro e o quarto? Seria muito mais respeitoso e tenho certeza que a torcida do Flamengo gostaria muito mais de vibrar com o terceiro gol do que com um toquezinho de calcanhar, uma jogadinha de letra, de efeito, do terceiro ou quarto gol. A gente tem que entender também que é da idade, mas isso aí pode manchar uma partida de repente com uma entrada um pouco mais forte, uma lesão fora de hora por causa disso, porque o Abel Braga falou lá do outro lado que é verdade. Pô, o cara lá do outro lado que está perdendo está com sangue quente. Então eu sou contra o discurso politicamente correto, eu acho que se você tem qualidade você tem que fazer, mas se você optar pelo gol, eu vou aplaudir muito mais do que pelaquela firula só para provocar. Quem sempre defendeu isso é o Luxemburgo, né, Salgueiro? O Luxemburgo, ele achava que para você, entre aspas, né, humilhar o adversário, é muito melhor ganhar de 4, 5, 6 do que fazer 1 ou 2 e ficar dando chapeuzinho, toquinho de letra, né? Você mostra muito mais força quando traduz a sua superioridade em gols. Bom, Fla-Flu, então, o Flamengo agora tem 23 pontos, 5 a mais que o Sport, disparou na liderança do Brasileirão. O Fluminense deu uma estacionada com 14, é o 10º colocado neste momento. Ontem mais 2 jogos, o Paraná Clube deu uma respirada, ainda está na zona do rebaixamento, mas conseguiu 2 vitórias, agora tem 9 pontos ao lado do Atlético Paranaense, que também tem 9. O Paraná ganhou do Bahia ontem por 1-0. Muita confusão, o juiz também, mais ou menos o que aconteceu outro dia no jogo do Corinthians e Flamengo, o juiz apitou o pessoal do Bahia estava com a bola, queria que o jogo continuasse, enfim, aquelas confusão, mas tudo bem, não chegou a ter uma briga, ninguém agrediu ninguém, mas teve uma pequena confusão. Como teve também uma situação diferente, Salgueiro, em Belo Horizonte. Na volta do segundo tempo, alguns jogadores do Atlético demoraram um pouco para voltar e o juiz contou, viu lá, pelo menos 8 jogadores. Tem um número suficiente para começar? Vamos embora. E começou o segundo tempo, o Atlético com jogadores a menos. Aí o Thiago Largue ficou bravo, entrou no campo, chutou a bola e tal. E aí no final ele pediu desculpas, inclusive na coletiva, né? Falou, realmente eu me excedi, bateu um desespero, eu sei que o juiz estava dentro da regra, mas poderia esperar um pouquinho, aquela coisa toda. O fato é que, com a vitória de ontem, 3-1 diante do Coelho, o Galo voltou para o G4 e agora já começa a sonhar, né, de novo em buscar o líder da competição. Se na tabela é possível alcançar, em termos dos números, vamos em busca, né? Mas claro que o nosso foco é o próximo adversário, que é o Fluminense, que é um grande time, difícil de bater, é um time que tem uma defesa bem sólida, mas a gente acredita no grupo que a gente tem e o nosso foco tem que ser o próximo jogo, buscar os próximos 3 pontos, que isso que é importante, que vai nos levar a lá na frente encontrar com quem está na liderança. Esse é outro rapaz que está se mostrando ser um bom técnico, o Thiago Largue do Galo, não é, Salgueiro? É sim, Lima, um eterno interino no Atlético, né? O Atlético nunca carimba realmente o apoio ao seu trabalho, né? Parece que o Atlético fica naquela espera eterna pelo Cuca, vivendo do passado, vivendo de um momento que foi nobre com o treinador e que realmente é muito ruim. O Thiago Largue mostra potencial, erra também, assim como o Barbieri errou, ele tropeça em algumas atitudes, o que é plenamente normal. Eu acho que é importante você crescer, você amadurecer com essas atitudes, como a que ele teve aí realmente de chutar a bola, de invadir o campo no intervalo, e aí sim ele merecia uma denúncia no tribunal, porque não interessa, o time dele atrasou, o árbitro cumpriu com o papel, ele não está lá para contestar, para chutar a bola dentro do campo. Esse merecia ser punido exemplarmente para poder aprender, mesmo que na dor, na base da realmente, por causa dessa rebeldia aí. Mas deixando de lado isso, na beirada do campo, ele mostra potencial, ele consegue
vitórias importantes. Ele perdeu o estadual para o Mano Menezes e eu achei que ali ele poderia dançar no cargo. Ainda bem que o Atlético apostou, porque é mais um cara que aparece bem no cenário nacional aí, ao lado de outros treinadores jovens, e queira ou não, Lima, a gente tem notado o seguinte, né? Está havendo, ou de forma silenciosa, ou de forma até meio tímida, mas está havendo uma reciclagem, uma renovação no quadro de treinadores do futebol brasileiro. E isso é importante. A gente pode citar o Thiago Larga, a gente pode citar o Carille, que é um treinador já muito mais, com uma realidade muito mais pronta de conquistas. A gente pode colocar até nessa lista o Dorival Júnior, que é ainda novo, apesar de já estar vindo numa batalha, numa balada já há algum tempo, né, numa batida boa de conquistas. Nós temos o Zé Ricardo, enfim, são treinadores que estão despontando e isso para o futebol brasileiro é muito bom. E nem sempre, você falou do Cuca, essa coisa do Cuca com o Atlético e tal, nem sempre você recorrer a um técnico renomado dá certo. Eu me lembro de 2009 com o Palmeiras, né? O Palmeiras tinha um bom time, não era tão bom como esse agora, mas também tinha um bom elenco. O Diego Souza estava voando, jogando muito, tinha Wagner Love em forma e tal. O Palmeiras ia numa grande campanha, aí perdeu o técnico, aí colocou o Jorginho, né, aquele que foi jogador da Portuguesa, tal, que a gente chama até de Cantinflas, né? O Jorginho teve uma sequência de 7 jogos, eu não me lembro se ele ganhou 7 ou se ele empatou 1 e ganhou 6, eu sei que ele ficou invicto, ele não perdeu nenhum. E aí o Palmeiras foi buscar o Muricy, né, que tinha acabado de ser tricampeão brasileiro com o São Paulo, tirou o Jorginho, interrompeu o trabalho dele, e o Muricy até começou bem, mas depois o Palmeiras não chegou nem na Libertadores, porque naquele ano só classificavam os 3 primeiros, se eu não me engano. Eu não sei se classificavam 3, o Palmeiras ficou em quarto, ou o Palmeiras ficou em quarto e ficou em quinto e classificavam 4. De qualquer maneira, o Palmeiras não conseguiu sequer ir para a Libertadores. Então, nem sempre você trocar um cara que está ali no começo, mas que tem que o grupo gosta, né, que o grupo abraça, por um técnico consagrado, né, Salgueiro? Eu era setorista do Palmeiras na época, eu lembro bem, o Jorginho completou 9 jogos, e eu lembro que na época o Marcos, ele fez um pedido público para que se mantesse o Jorginho no comando, e o Palmeiras, o Berruso, que era o presidente, infelizmente para o Palmeiras, ele optou pela troca, né? Porque aquela coisa, né, Lima, existe um nome no mercado e que atiça, né? Mexe com os treinadores, mexe com os cartolas, né? Quando tem um nome de peso no mercado. Esse cara vira uma sombra muito forte, muito pesada, principalmente para esses treinadores jovens. Então, quer dizer, o Palmeiras trocou o bom momento, aquela ascendência que o Jorginho tinha com o time, aquela realmente empatia que tinha o time com o Jorginho, por um nome de grife, e o Muricy realmente ele comandou uma das piores derrocadas do Palmeiras, porque o Palmeiras tinha uma grande vantagem na liderança e acabou realmente. Foi aquele ano, Lima, agora você me ajuda também, foi aquele ano que teve até briga de jogador do Palmeiras e expulsão, né, contra o Grêmio, não foi isso? Aí eu confesso para você que eu não lembro. Mas pode ser até que tenha sido, né? Mas eu confesso que eu não lembro. Mas, com certeza, o que eu quis dizer foi exatamente essa história de você trocar um técnico novo, que estava começando, né? O Jorginho estava despontando como treinador, estava dando certo, e aí tiraram o rapaz. Como às vezes também, agora vamos usar o outro lado, né, Salgueiro? Às vezes dá certo também. Agora eu vou dar um exemplo do oposto. O Henry Márcio Bittencourt, que foi volante do Corinthians, do Internacional, era o técnico do Corinthians naquela campanha de 2005, quando tinha lá o dinheiro, né, do Kia Jurabichian, MSI, aquela coisa toda, que o Corinthians montou lá aquela constelação com Roger, Carlos Alberto, Carlito Tevez, aquela coisa toda. E quando chegou na metade do campeonato, mesmo com o Corinthians na liderança e tal, a diretoria achou que o Márcio não ia segurar a onda, porque tinha muita cobra criada no elenco. E aí trouxe o Antônio Lopes, né? Professor Antônio Lopes, o delegado e tal, que era um cara, né, experiente, cascudo e tal. E deu certo, o Corinthians acabou sendo campeão. Então, às vezes, né,
a coisa vai para um lado, é difícil a gente adivinhar, né? Também não dá para cravar aqui que se o Jorginho tivesse continuado no comando do Palmeiras, o Palmeiras fosse ser campeão, né? E aí muita gente ia falar, tá vendo, tinha o Muricy na praça, não contratou, né? Foi com um técnico mais jovem, não sei o quê. Então é difícil também, né, Salgueiro? É tudo no verdade, campo da hipótese. É uma loteria, né? É. Uma loteria, você pode trabalhar em cima da sua convicção, do planejamento que você quer, mas existe o erro e o acerto, existe o risco, né? O risco 0, o risco 100%, que você acaba correndo, né? Eu fico imaginando o seguinte, o Corinthians está com os Marlós, que não vem bem, não tem conquistado vitórias, isso pesa, principalmente no começo de um jovem treinador que tem potencial, mas que não está conseguindo conquistas, e por outro lado a gente vê, por exemplo, o nome do Zé Ricardo no mercado. Isso, a mim, mexe comigo, porque eu vejo muito potencial no Zé Ricardo. Então eu imagino os dirigentes também quando vem um nome como o do Muricy Ramalho, que era um super campeão na oportunidade, e realmente você vendo que ele está dando sopa no mercado. Não dá para você condenar, crucificar, mas fica aquela pontinha realmente, e com o Jorginho, como seria? Fica aquela dúvida eterna. Bom, eu estou buscando aqui os jogos de 2009, o Muricy assumiu na 15ª rodada, num jogo contra o Fluminense, que o Palmeiras ganhou de 1-0, né? Aí ele engatou, aí ele ganhou do Sport, o Fluminense foi em casa, ganhou do Sport fora, aí veio o empate com o Grêmio em casa, empate com o Galo fora, empate com o Botafogo em casa, e aí veio uma derrota contra o Coritiba, né? Enfim, então a partir daí o Palmeiras teve uma campanha de altos e baixos, né? Sendo que o Jorginho se despediu ganhando do Corinthians por 3-0, foi até um jogo, se eu não me engano, realizado em Presidente Prudente. 3 gols do Bina. Isso, entendeu? Então, acho que isso reforçou aquela história da torcida falar, não, deixa o cara aí e tal, né? Não troca não sei o quê. E foi realmente, o jogo foi em Presidente Prudente. Então, são detalhes, né, que fazem parte do futebol e que a gente nunca vai saber, porque tudo fica no campo da hipótese, né? Poderia ter sido assim, mas poderia ter sido assado. Eu me lembro também da Copa de 86 no México, né? Quando estava 1-1 Brasil e França, o Zico tinha acabado de entrar, ele estava se recuperando de uma contusão, não era titular, tal. Então ele entrou, ele estava mais ou menos frio no jogo, vamos dizer assim, e saiu um pênalti para o Brasil, né? Aí o Zico foi lá, botou a bola na cal, bateu e o goleiro defendeu. Aí muita gente fala, poxa, mas por que não deixaram o outro bater? Tinha o Careca, tinha o Sócrates, o Zico estava frio, não sei o quê. Agora eu pergunto para você, Salgueiro, e se por exemplo, o Careca tivesse batido e perdido? O que iam dizer até hoje? Poxa, com o Zico em campo, como é que você deixa o Careca bater o pênalti? É assim ou não é, Salgueiro? É verdade, sem dúvida nenhuma, né, Lima? Sempre vão contestar, né? Você vai contestar a qualidade do Zico? Eu lembro que na época teve muita fumaça, muita crítica para cima do Tele Santana pelo fato do Zico ter acabado de entrar. Eu lembro muito bem, ele tinha acabado de entrar. Ele meteu a bola pro Branco, que o Branco sofreu o pênalti. Isso, exatamente. Né? Então ele meteu, quer dizer, ele frio, ele teve a qualidade de meter a bola pro Branco, só que ele estava frio e não tinha qualidade, não tinha momento para bater o pênalti. Não dá para você contestar, né? O Zico foi um dos maiores craques do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro. Acontece, era o dia do Bates, né? O Bates fez uma defesa maravilhosa, pegou o pênalti do Sócrates na batida também. O Sócrates foi um dos maiores batedores de pênaltis que eu vi na história do futebol e também perdeu, o goleiro francês pegou também, enfim. Faz parte do mundo da bola, faz parte das polêmicas, das contestações, né? A gente tem que saber conviver com isso também. E em 2009, quando o Muricy assumiu, o Palmeiras tinha 28 pontos, dividia a liderança com o Atlético Mineiro. O Atlético tinha uma vantagem de 1 gol naquela oportunidade, era o líder, o Palmeiras o vice-líder, quando o Muricy Ramalho assumiu o time do Verdão naquela temporada. Eu vou buscar aqui, e daqui a pouco eu passo, quando que o Antônio Lopes assumiu o Corinthians, já que eu fiz a comparação com 2005. Mas antes, já que estamos falando do Verdão, né, Palmeiras, uma vitória espetacular diante do Grêmio. Aliás, 2 grandes vitórias, né? A virada contra o São Paulo, primeiro tempo ruim do Palmeiras,
mas depois teve a virada contra o São Paulo, e aí veio também uma vitória de peso, né? Aquela vitória realmente com a cara de um time que sabe o que quer, de um time grande que vai lutar por grandes coisas nessa temporada. E agora o Palmeiras vai ter domingo o Ceará lá em Fortaleza, domingo, 4 da tarde, com transmissão da Rádio Futebol Clube. E o Felipe Melo destacou exatamente a vitória sobre o São Paulo para essa recuperação do Palmeiras no campeonato. Você vencer jogo te dá confiança, independente se é um time que está brigando para não cair ou o time que está brigando para ganhar o campeonato. Óbvio que você ganhar um clássico da maneira que nós vencemos, em casa, com a torcida te apoiando, com um espírito de aguerrido que nós tivemos naquele jogo ali, te dá uma moral e uma confiança para você chegar contra o atual campeão da América e fazer um bom jogo. É isso, né, Salgueiro? Não só por ter vencido um rival, mas realmente no segundo tempo o Palmeiras atropelou o São Paulo, embora um dos gols tivesse sido feito em impedimento. De qualquer maneira, o Palmeiras jogou muito bem e contra o Grêmio, então, não tomou conhecimento, né? O Renato vivia falando, não, todo mundo que vem aqui joga retrancado. Palmeiras foi para cima, meteu bola na trave. O William fez 2 gols e colocou 2 bolas contra as traves. Se bem que também o Jailson fez grandes defesas. O Grêmio também mandou bola na trave do Palmeiras. Mas foi um Palmeiras que jogou como time que realmente sabe o que quer, não é, Salgueiro? Foi um jogaço, né, Lima? E o Palmeiras cumpriu realmente com o que a gente esperava. Ele encarou o Grêmio e acabou sendo eficiente na frente. Criou muitas oportunidades e acabou vencendo o jogo, vencendo bem, com justiça, merece aplausos do Palmeiras numa semana que você bate de virado o São Paulo e você vence o Grêmio em Porto Alegre, é carimbar favorito no Palmeiras mesmo e cumprindo com o que a gente espera desse Palmeiras, né? Um Palmeiras talentoso, um Palmeiras caro, um Palmeiras com aporte financeiro e um Palmeiras que tem agora tudo para brigar, não só pela liderança, mas pelo campeonato, é o que a gente espera. E não só pelo Brasileirão. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, o Palmeiras tem obrigação em todas essas competições, né? E isso é muito bom para o produto futebol brasileiro e para o produto brasileirão, porque a gente está vendo aí realmente monopolizar uma briga aí envolvendo o Grêmio, envolvendo o Flamengo, envolvendo o Palmeiras, o Atlético vindo por fora, o Corinthians se desgarrando, não tendo condição, e eu acho que o Corinthians não vai ter condição realmente esse ano de brigar, mas enfim, é uma briga que promete lá em cima e um campeonato que está ficando mais equilibrado. É fato que o Flamengo já abriu, desgarrou um pouquinho, mas é aquela coisa, né? Quem vai duvidar de um Palmeiras de repente roubar pontos do Flamengo no Rio de Janeiro ou vencer aqui no Allianz Parque? Palmeiras encorpando realmente bem e tá dando toda a pinta que vai terminar bem até essa parada aí pré-Copa do Mundo, vai terminar bem o Campeonato Brasileiro, próximo da ponta e vai retomar realmente depois da Copa na busca pela liderança. Isso é muito bom para o Campeonato Brasileiro. Bom, domingo é o Ceará em Fortaleza e quarta-feira que vem você sabe contra quem que é, Salgueiro? Contra quem? Um tal de Flamengo, você já ouviu falar ou não? Então, olha aí, tá vendo a projeção? Tá vendo a projeção que eu falei? Que legal para terminar praticamente o Campeonato Brasileiro nessa primeira perna do Campeonato Brasileiro da Copa do Mundo. Sensacional, que jogo, hein? Flamengo, quarta, 9 da noite, na Arena do Verdão, com transmissão da Rádio Futebol Clube. Esse jogaço você vai acompanhar com a gente. Só para encerrar aquele assunto lá do que a gente estava falando dos técnicos, em 2005, o campeonato ele tinha mais clubes ainda e foram 42 rodadas, né? 4 a mais do que a partir de 2006, que passaram a ser 20 clubes, aquela coisa toda. Então, o Antônio Lopes assumiu na 29ª rodada. O Márcio dirigiu o time contra o Flamengo no Rio. Até esse jogo, eu me lembro... eu trabalhava na Rádio Bandeirantes, o Flamengo levou o jogo, hoje eles chamam de Ilha do Urubu, né? Naquela época era apenas o estádio da Ilha do Governador, porque estava com problema lá no Maracanã, aquelas coisas de sempre, né? E aí então o Flamengo levou o jogo para lá. E foi até um jogo que o presidente do Flamengo da época, eu não me lembro realmente quem era agora, ele falou que não conhecia o Tevez. Falei, não sei, eu não sei quem é o Tevez.
O Tevez foi lá, meteu 2 gols, o Corinthians ganhou de 3-1 do Flamengo. E no jogo seguinte, o Corinthians recebeu o Brasiliense no Pacaembu, e aí já com o Antônio Lopes, e a sequência, todo mundo já sabe o que aconteceu. Deixa eu dar uma passada aqui nos jogos da 11ª rodada, que também vai ser muito importante. Amanhã, com transmissão da Rádio Futebol Clube, 4 da tarde, Atlético Paranaense e São Paulo na Arena da Baixada, né? O São Paulo que, aliás, o São Paulo vem de um jogo de tabu, né? Que nunca venceu o Palmeiras na Arena Nova do Verdão, e agora outro jogo de tabu, também nunca venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Deixa eu ver o horário aqui, 7 da noite, Chapecoense e Cruzeiro. No mesmo horário, Vasco e Sport, estreia do Jorginho contra o vice-líder do campeonato, hein? Que campanha do Sport, depois que o Claudinei Oliveira assumiu lá, o Sport realmente deu uma arrancada espetacular no campeonato. 9 da noite, né, no chamado jogo John Travolta, né, os embalos de sábado à noite, Corinthians e Vitória, né, com a corda no pescoço do Ló, se bem que ontem o jogo vai ser na Arena do Corinthians. Ontem o André já falou, e daqui a pouco eu vou pedir a sua opinião sobre o que ele falou. Bahia e Botafogo, domingo, 4 da tarde em Salvador. Ceará e Palmeiras, com transmissão da Rádio Futebol Clube, domingo, 4 da tarde em Fortaleza. Atlético e Fluminense, outro clássico do futebol brasileiro, em Belo Horizonte. Grêmio e América Mineiro, na Arena do Grêmio, isso tudo às 4 da tarde. Às 7 da noite, o líder Flamengo recebe o Paraná Clube no Maracanã e o Santos recebe o Internacional na Vila Belmiro. Bom, Salgueiro, vamos falar então primeiro do jogo do São Paulo. Tricolor que vai contar com a volta do Nenê, que fez muita falta diante do Internacional. Será que dessa vez o São Paulo quebra esse tabu de não vencer na Arena, Salgueiro? Olha, Lima, difícil, né? Difícil porque é impressionante como esse tabu não cai, né? O São Paulo não consegue mostrar personalidade, não consegue jogar na Arena, ele cede realmente a pressão. O São Paulo já foi com times muito mais fortes, muito mais encorpados, com aquelas equipes realmente disputando com o Muricy no comando, na época do tricampeonato, e não conseguiu derrubar realmente esse tabu incômodo que mexe demais, sem dúvida nenhuma. A volta do Nenê é importante, né? O Nenê fez muita falta nesse jogo contra o Internacional no Morumbi, e a gente viu realmente, o Diego Aguirre, ele tentou minimizar um pouco, ele não quis valorizar tanto isso, mas ele admitiu que fez falta sim. Agora, é aquela coisa, você tem um momento em que o São Paulo pode derrubar o Atlético Paranaense, faria muito bem para o São Paulo, inclusive não só com relação à autoestima, em derrubar um tabu, mas principalmente na tabela para dar uma subida, é esse Atlético Paranaense agora, que é instável, que o Fernando Diniz está sendo bancado pelo presidente, pela diretoria do Atlético Paranaense, mas não tem tido bons resultados não, né? Então realmente é um jogo que promete ser muito aberto, a gente vai acompanhar de forma atenta essa partida, eu estou prevendo um jogo muito bom, um São Paulo que é um outro São Paulo, a gente não pode negar, né? O São Paulo que perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque é um resultado extremamente normal, porque é um derby, é um clássico e é na casa do adversário. Depois teve um tropeço contra o Internacional, sentiu a falta do Neném, sentiu falta de outros jogadores agora, e diante do Internacional que jogou bem também no Morumbi. Então tá mais do que na hora do São Paulo dar um respaldo, dar uma resposta positiva, e esse jogo mexe demais. Eu estou esperando um jogo muito aberto, e vamos ver até que ponto também o Atlético Paranaense consegue se impor diante do São Paulo na sua arena. O Atlético está na zona do rebaixamento, é o que você falou, né? Esse acho que é o pior momento do Atlético em relação a receber o São Paulo. Não me lembro de outra oportunidade em que o São Paulo jogou lá na Arena da Baixada e com o Atlético Paranaense na zona do rebaixamento. Então, se bem que às vezes é até pior, né? Você jogar com um time nessas condições. De qualquer maneira, é o desafio que o São Paulo terá, né? Com a volta do Nenê. E o Diego Souza disse nas últimas horas que se no começo do ano ele estivesse fazendo os gols que está fazendo agora, ele estaria na seleção brasileira. Você concorda com isso, Salgueiro? Ele está sendo otimista demais? Olha, Lima, ele teve nos planos do Tite, né? Para mim, ele não entraria nos meus planos nunca para a seleção brasileira. Agora, a partir do momento que foi o Tyson, né? Que vai jogadores assim, ele tem todo o direito de realmente de
de sonhar com uma vaga na Copa do Mundo. O problema é que ele oscilou demais, né? E quando você oscila demais nas vésperas da convocação final, você não pode esperar, né? O Diego Souza, vale lembrar que há um mês ele estava sendo praticamente negociado pelo São Paulo, estava sem espaço no São Paulo, e aí teve uma reviravolta que eu agradeci, até que ele custou muito caro para o São Paulo, e ele voltou a ser decisivo, a ser importante no ataque do São Paulo, jogando um pouco mais à frente, inclusive numa situação, numa posição tática, que era a posição que o Tite queria contar com ele, realmente de pivô chegando lá na frente. Então, ele poderia sonhar. O problema é que ele oscilou demais, não conseguiu jogar, e aí ele saiu fora dos planos do Tite. Outro que volta, e eu acho importante para o São Paulo, é o Hudson, hein? Porque, com todo respeito ao Petros, não está jogando nada, hein, Salgueiro? O Hudson é muito mais bola, né, Lima? Não à toa o Cruzeiro fez de tudo para manter. Ele era um cara que o Mano Menezes queria, porque queria contar com ele na temporada. Ele acabou não ficando, voltou. Ele tem outra qualidade, tem outra pegada, é um outro jogador, né? Enquanto o Petros é lento e se acha um jogador 8-9, nota 8-9, totalmente sem noção, o Hudson não. O Hudson é um jogador de qualidade, é um jogador jovem, é um jogador que tem uma saída de bola com velocidade e com qualidade. Então, sem dúvida nenhuma, é um cara que vai agregar muito no meio campo de São Paulo. E o Atlético Paranaense, desde 2011, ano, né, em que ele foi rebaixado, desde 2011 ele não tem um início tão ruim como esse de campeonato brasileiro, né? E amanhã, evidentemente, ele vai tentar quebrar, né, essa sequência negativa exatamente diante do adversário contra o qual ele tem levado vantagem nos últimos anos quando joga na sua casa. E por se falar em jogar em casa, né, o Corinthians recebe o Vitória amanhã na sua arena, né, para tentar aí se reabilitar, já que perdeu do Flamengo no Maracanã, não ganhou do Santos, empatou 1-1, enfim. Com tudo isso, o Andrés está dizendo que não vai mexer na estrutura, que o Loz está mantido. Ele diz que nessa perspectiva de ter um clássico, um derby contra o Palmeiras na Libertadores, vai fazer com que ele mude o planejamento, né? Então, ou seja, o torcedor do Corinthians pode ficar aí, pode se preparar aqui. E o Andrés, normalmente, quando ele fala, eu lembro quando ele manteve o Tite também, né, aquela pressão danada, ele perdeu do Tolima, foi eliminado da pré-Libertadores, aí chegou na final do Paulista, perdeu o Paulista para o Santos também, e todo mundo sai Tite, fora Tite, ele manteve. Tudo bem, foi mais até por uma questão financeira na época do que uma convicção, porque o Corinthians teria que pagar, se eu não me engano, 2 milhões de reais por Tite naquela época, né? Se ele fosse mandado embora. E no fim deu no que deu, o Tite ganhou tudo que ganhou. Agora, era o Tite, né? Não sei se com Osmar Loz, porque o Tite, bem ou mal, quando ele chegou no Corinthians, ele já tinha uma história no futebol, títulos importantes, aquela coisa toda. Já era a segunda passagem dele, porque ele já havia sido técnico do Corinthians em 2004, né? E no começo de 2005. Agora, será que dá para fazer com o Loz o que ele fez com o Tite, Salgueiro? Só depende dele, né, Lima? Na verdade, eu não vou colocar a mão no fogo com relação a isso, por mais que o Andrés tenha um histórico positivo na manutenção de treinador e o tempo mostrou que ele estava correto, e o Corinthians agradece a ele. Agora, eu estou com o Andrés quando ele fala o seguinte, que o possível derby de quartas de final entre Corinthians e Palmeiras na Libertadores não vai fazer com que ele perca o rumo no planejamento que ele, sem dúvida nenhuma, né? Só faltava o Corinthians se mobilizar realmente por causa de um derby, né? Por mais que o derby tenha peso, por mais que o derby tenha realmente um peso na história tradicional, o Corinthians tem que seguir o seu caminho. Agora, esse caminho que o Corinthians quer seguir de contratações, de encorpar o time, isso a gente pode contestar, né? Eu, sinceramente, eu tinha uma expectativa muito maior com relação ao Andrés, que é um cara arrojado, é um cara realmente na montagem de time, ele tem um olhar, um poder de observação muito diferente dos seus antecessores, né? Que realmente não tinham essa pegada. Então eu esperava muito mais do Andrés, né? Inclusive,
para mim é decepcionante até agora. Ele mantém o discurso que ele vai buscar jogadores jovens, jogadores talentosos, jogadores que mostram potencial, e isso é importantíssimo, não dá para você criticar também. Agora, não se faz um time forte só com esses jogadores dessa qualidade, né? Realmente você tem que trazer algumas cobras criadas, entre aspas, para encorpar o time, né? Então, se você perder o Rodriguinho e trouxer um jogador de meio que é talentoso, mas que é jovem ainda, você vai ter uma queda de desempenho. Se você perder o Balbuena e subir um cara da base, por mais que o menino tenha qualidade, você vai perder liderança e vai perder qualidade técnica também. E aí você começa a ficar complicado. E aí o Corinthians tem que começar a mirar aquele número mágico para fugir de rebaixamento, porque a expectativa perspectiva para depois da Copa do Mundo é realmente preocupante para o Corinthians. E eu vejo uma onda de muitos corintianos dizerem o seguinte, que se for realmente para perder esses jogadores no período durante Copa, né, e para chegar numa Libertadores com um time muito mais fragilizado, que eles preferem perder para o Colo-Colo do que perderem para o Palmeiras mais uma vez, realmente uma fase de mata-mata de quartas de final da Libertadores. É o torcedor querendo se blindar da chacota e da vergonha, né? Ah, sem dúvida. E aqui também, o Balbuena não garante retorno ao Corinthians após a Copa. O Pedro Henrique, que é o substituto imediato, pode ir para o Benfica. E aí vem, né? Rodriguinho, que também deve ter proposta. Até o Léo Príncipe, reserva do Mantuan, está sendo emprestado para o Vitória de Setúbal. Enfim, eu não sei, sinceramente, qual é a intenção. Talvez o André esteja pensando o seguinte: bom, no ano passado ganhou 2 títulos, esse ano já ganhou 1 em cima do principal rival, então agora, se acabar o ano não ganhar mais nada, tudo bem, vamos colocar o caixa em dia aqui, né? Agora, só tem que tomar cuidado para não flertar com a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro no segundo semestre, né, Salgueiro? Porque cair fora na Libertadores, na Copa do Brasil, você não vai ser rebaixado. Agora, se continuar assim no Brasileiro, daqui a pouco, hein, a água começa a bater no pescoço, né? Lima, e quando a gente faz essa projeção, a gente não se trata de torcida contra, é uma projeção realista, né? A partir do momento que o seu presidente do seu clube vem e fala, olha, podemos perder 3 jogadores, e os 3 jogadores são esses, você projeta um Corinthians sem esses 3 jogadores e você vê realmente que vai ficar um panorama muito ruim. E aí quando você começa, e a tendência é que você flerte com a parte de baixo da tabela mesmo. O que seria extremamente frustrante você ver o atual campeão brasileiro realmente flertar com a parte de baixo da tabela, mas seria extremamente real também. Por quê? Porque é aquela coisa, né, Lima? Você é campeão num ano, você não consegue manter esse time campeão no Brasil. Infelizmente não. O cobertor é curto, o caixa está vazio, você não consegue manter. Então, a partir do momento que você renova com o seu principal jogador hoje, que é o Balbuena, e você pode liberá-lo por dinheiro de pinga, entre aspas, porque se tratando de futebol europeu, porque realmente lá se gasta muito e aqui realmente você não consegue segurar um jogador dessa qualidade. Então vai ser frustrante, mas o Corinthians tem que realmente botar as barbas de molho, ficar realmente ligado, ficar esperto, porque eu reitero, eu espero do Andrés um pouco mais, porque ele é um cara criativo, ele é um cara que se sobressai no futebol pela criatividade e por conseguir costurar bons contatos. Então eu espero que ele traga bem mais do que apenas jovens jogadores. Mas eu acho assim, você falou uma coisa que eu concordo até a página 9. É difícil manter elenco e tal, mas nós temos 4 exemplos no Brasil. O Palmeiras, tudo bem, que tem um patrocinador diferenciado, né, porque a dona da empresa é palmeirense também, tudo bem, é uma exceção. Mas o Cruzeiro, o Flamengo e o Grêmio mantiveram a base para esse ano. Tudo bem, eles vão perder. O Cruzeiro deve perder o Arrascaeta agora na metade do ano. O Flamengo já perdeu. Quer dizer, quando a gente fala perder, é perder o jogador em cima, tá entrando dinheiro, claro, né? O Vinícius Júnior, o Paquetá talvez saia, fala-se que o Cuejar pode sair também. Agora o Grêmio conseguiu, uma exceção feita ao Arthur, que vai para o Barcelona, mas também só no ano que vem. Então também tem uma coisa chamada planejamento, né? E o Corinthians nos últimos anos, como está muito endividado, é o que você falou, né? Ele está se topando fazer qualquer coisa, né? Acho até que tem ganho títulos de forma surpreendente, se comparado
a outras equipes, só que não é toda hora que tem pão quente na padaria, né? Então, se sair todo mundo que estão dizendo, e com as peças de reposição, vai lutar para não cair, e olhe lá na sequência do Campeonato Brasileiro. Bom, já falamos do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, falta o Peixe, que tem um jogão domingo contra o Internacional na Vila Belmiro. E o Vanderlei foi questionado, ele até deu risada com a pergunta, né? Você acha que a torcida vai pegar muito no pé do Zeca domingo, Vanderlei? Não tem nem como não ser diferente, né? Sabe que a torcida pega no pé dele, como já aconteceu com alguns outros jogadores, e acontece com a gente também, quando pega ex-equipes também, que tem aquela cobrança, né? Ainda mais da forma que foi, né? Que ele acabou saindo. A gente sempre conversa, né? A gente tem o nosso grupinho ali que a gente conversa com os atletas, alguns que já saíram, os que permanecem aqui, né? Ele é um cara bacana, né, cara? A gente sempre torce por ele, porque ele possa dar sequência na carreira dele, é um grande atleta, uma grande pessoa. Só que contra a gente espera que aí nós saiamos vencedores, né? A gente precisa dessa vitória. O Inter também vem num bom momento também, né? Assim como o Zequinha, que tem jogado nas últimas partidas. Mas a gente espera fazer uma grande partida, vencer, e que a gente possa dar um abraço nele também depois do jogo. Eu não queria estar na pele do Zeca domingo quando entrar em campo lá na Vila, viu, Salgueiro? É verdade, Lima. Nós vimos já esse filme, né? E se tem uma torcida que pega no pé e não aceita esse tipo de coisa, é a torcida do Santos. É impressionante como eles realmente se tornam raivosos com relação a isso. Agora, as informações que chegam agora via Twitter aqui é que o Zeca não vem para a Vila. Ah, é? Ele sentiu uma lesão na coxa. Opa! É a chamada amarelada, Lima? Opa! Então, essa informação é nova, então tudo bem, então ele está livre, né? Não sei, é estranho esse Salgueiro. Muita coisa pode ser que ele... Tudo bem, né? Quem sou eu para contestar, para, né, duvidar do departamento médico do Internacional, tudo. Mas realmente a informação é essa: Zeca sofre lesão na coxa e não enfrenta o Santos, só volta após a Copa. Então, se ele só volta depois da Copa, né, Salgueiro, deve ter sido uma coisa mais séria mesmo, porque ele não ia querer ficar fora do jogo seguinte do Internacional, né? Então acho que foi uma coincidência dessas que acontecem no futebol. Deixa eu só ver qual é o outro jogo do Inter, contra o Vasco, no Beira-Rio, na outra quarta-feira. Então, se ele vai ficar fora também do jogo do Vasco, é porque a coisa não estava legal. E o Santos? Ganhou do Vitória, de goleada, empatou com o Corinthians fora. Já dá para botar fé numa sequência boa ou ainda falta muito, Salgueiro? Eu acho que dá, né, Lima? Você sabe que os problemas eles não somem com com estalar de dedos, né, Lima? O Santos tem problemas na estrutura do time, tem um setor defensivo que está muito frágil, o Jair Ventura está pressionado. Agora, por outro lado, venceu o Vitória cumprindo a lição de casa e venceu bem, goleando, e conseguiu um empate importante contra o Corinthians, sendo melhor no segundo tempo, tendo a chance, inclusive, de vencer o jogo. Então são dois resultados que encorpam e que mexem, que motivam qualquer time, né? Faz com que o time ganhe uma personalidade diferente para a sequência. Então é fato a gente esperar realmente o melhor futebol do Santos, o melhor desempenho do Santos nessa partida. Agora, por outro lado, os problemas não somem. Pode acontecer de ter realmente um novo tropeço aí, vai ser extremamente normal, porque no futebol não existe mágica, existe superação, existe planejamento, e em alguns desses pontos aí o Santos falhou, então vai ter problemas. Bom, o Santos deve negociar o Lucas Veríssimo, está pedindo 10 milhões de euros pelo zagueiro. O Torino lá da Itália já chegou a 7, talvez dê negócio, né? O Santos tem um déficit aí de 18 milhões nas contas do primeiro semestre, e o Lucas Veríssimo deve sair. Quanto ao Rodrigo, o presidente falou que por enquanto não tem nenhum negócio fechado com o Real Madrid. O Marca da Espanha ontem estava cravando, né, que por 202 milhões de reais o Rodrigo vai embora para o Real Madrid. O presidente disse que a negociação ainda não está fechada, que tem várias propostas. Agora, Salgueiro, 202 milhões, meu amigo, leva com lacinho, de aquilo que a gente fala, né? Embrulha para presente, um abraço, não tem jeito. O menino é bom jogador, não vai ter como. Ele só vai poder jogar a partir de janeiro, né? Então acho que vai acontecer o que aconteceu com o Vinícius Júnior. Vai negociar, já vai receber uma boa grana de entrada e ele fica até o final do ano. Estou imaginando isso, né? Eu também estou imaginando isso, Lima, é aquela coisa, né? E aí você vai
pensar o seguinte, de repente o menino para de jogar. Pô, você vai contestar que o menino parou de jogar, imagina essas cifras, como mexe com a cabeça dele. E outra coisa, nós já fomos adolescentes e ele é realmente um jovem jogador, tá entrando na juventude aí. Você imagina a expectativa que se abre para ele, o mundo que se abre para ele agora, de repente, do nada, assim. Realmente é uma coisa que para você pedir equilíbrio emocional e de atitudes e de postura para um menino de 17 anos é muito complicado, né? Por outro lado, são cifras maravilhosas, eu quero ficar de olho para ver quanto o Santos vai embolsar disso, se realmente ele não é fatiado, ele não é um jogador realmente que vai causar mais frustração do que vantagens econômicas para o Santos, que o Santos já realmente tomou um belo de um chapéu na época do Neymar, e agora o Santos merece realmente ser tratado de forma diferente e ter uma valorização com esse jogador, porque é o clube formador, é o clube que dá realmente todo o respaldo e coloca o jogador na vitrine. Então, merece realmente ser recompensado, eu fico nessa torcida. Bom, a multa é de 50 milhões de euros, o Real Madrid chega a 45, mais 7 milhões de luvas e um salário anual de 7 milhões de euros. Acho que tá bom, né? Resolveria algum problema financeiro seu, Salgueiro? 7 milhões de euros por ano? Resolveria. Um aninho de bola, eu voltava e ficava só de comentarista da Rádio Futebol Clube e tava bom. Então tá bom. Vamos então, na sequência do programa, para o último bloco falando de seleção brasileira. Uma semana de contusões, primeiro o Renato Augusto, depois o Fred, enfim, o doutor Rodrigo Lasmar falou sobre esses dois jogadores e ele começou descartando o corte do Renato Augusto. Está descartado essa a situação de possibilidade de corte do Renato. Ele respondeu muito bem, é claro. Se ele tiver condições de jogar domingo bem, se não tiver, isso não é um empecilho para nós temos ainda mais uma semana para a recuperação do jogador. Sobre o Fred, ele levou um trauma na região do tornozelo direito, ele já iniciou o trabalho de recuperação, só amanhã com calma a gente vai ver como que ele vai estar se sentindo, como que foi a resposta dele ao tratamento, se ele treinará ou não amanhã e qual será a sequência de condutas a partir disso. Bom, e o Tite, então menos mal, né? Não vai ter corte do Renato Augusto, o Fred tomou uma pancada, mas pelo jeito também não talvez fique fora domingo, mas ainda tem 9 dias para começar a Copa para o Brasil, né? A Copa mesmo começa na quinta-feira que vem com o jogo da Rússia contra a Arábia Saudita em Moscou, mas a sensação que a gente tem é que não vai ter corte, né, Salgueiro? Ainda bem, né? Ainda bem, né, Lima? É muito ruim um corte em cima da hora agora, não só pela frustração do jogador cortado, e a gente realmente são situações que mexem muito com o emocional da gente, também porque a gente convive com esses jogadores durante o ano inteiro, mas principalmente em cima das convicções do Tite. Se ele levou esse grupo lá definido, é o grupo que ele acha que dá para vencer a Copa do Mundo, então tomara que ele não tenha nenhuma baixa em cima da hora. O Renato Augusto, ele já participou, né, do treino com o time reserva, ou seja, ele respondeu bem ao tratamento e ele vai ser um cara que vai ficar à disposição, ainda bem. O Fred preocupa um pouquinho, mas também eu acho que não vai ser nada de grave. E aí tem esse último ato contra a Áustria em Viena no domingo, 11 da manhã, vamos acompanhar esse jogo aí, e realmente esse último ato é para ver realmente o Neymar como titular, né, agora saindo, jogando realmente, e aí é para dar a largada definitiva para a estreia contra a Suíça. Beleza, com transmissão da Rádio Futebol Clube, e aí o Tite deve colocar em campo aquele time que ele considera titular, né? Com o Alisson no gol, o Danilo, Thiago Silva, acho que o Marquinhos dançou, né? Thiago Silva, Miranda e o Marcelo, Paulinho e Casemiro, né? A dupla de volantes, aí você tem Felipe Coutinho, William, Neymar, né? E o garoto Gabriel Jesus lá no ataque. Acho que esse é o time mesmo, né, Salgueiro? Não tem muito o que inventar, né? Eu iria com esse time mesmo, viu, Neymar? Eu acho que não tem o que inventar, é o time da convicção do Tite. Eu acho que para a estreia é uma estreia complicadíssima, mas eu acho que essa é a melhor formação mesmo.
Então tá bom. Salgueiro, grande abraço, hein? Amanhã estaremos juntos aqui. São Paulo e Atlético Paranaense e São Paulo para a grande galera do Tricolor. Um abraço, Salgueiro. Valeu, Limar. Estaremos juntos. Um abração. A qualquer momento tem o Click Time na Rádio Futebol Clube, com as últimas informações do esporte. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast e você pode ouvir quando quiser, através do www.radiofutebolclube.com.br, no seu tablet, celular ou computador. Aproveite também para curtir a nossa programação especial da Copa do Mundo 2018. Logo mais às 8 da noite tem o Boa Noite Esportes, projetando a rodada do fim de semana e destacando também o futebol internacional, além da seleção brasileira. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais, através do @Rádio Futebol C, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.